Shalom a você que me escuta neste momento. Nós estamos aqui para fazermos uma análise sobre o livro de Gênesis. A partir do capítulo 1, versículo 1. É um versículo bastante conhecido. A maioria já conhece de cor este versículo. Mas nós vamos fazer aqui algumas comparações acerca deste versículo do capítulo 1. Nós temos aqui dois textos. O primeiro texto é da Septuaginta, em que foi escrito no ano 150 a 200 anos antes de Cristo. E nós temos aqui a Septuaginta em grego, foi escrita em grego, foi uma tradução do hebraico para o grego. E nós vamos ver a similaridade desse texto com um texto chamado texto massorético ou texto hebraico. Ok? Então nós vamos... a palavra que eu tenho aqui é a palavra Gênesis em grego. Veja que eu pronunciei não Gênesis ou Gênesis, mas eu pronunciei Gênesis. A palavra Gênesis significa princípio, início, e é exatamente sobre isso que o livro de Gênesis vai falar. O texto que nós temos aqui é o versículo 1, como nós anunciamos, e nós vamos ler esse texto em grego. A primeira palavrinha que nós temos aqui é en, a segunda palavra é arche. A terceira palavra que nós temos é a palavra epoisen. A outra palavra é ró. A seguinte palavra é theos, ton, uranon, kai, ten, gen. Então, fazendo uma leitura mais acelerada: enarche, epoisen, ró, theos, ton, uranon, kai, ten, gen. Que significa a palavra enarche, ou melhor dizendo, a primeira palavra en significa o nosso em mesmo. Arche seria princípio. Epoisen seria criou, ou ele criou. E veja que essa palavra en, a palavra en, significa em. A palavra arche significa início, como nós comentamos. Por que nós frisamos aqui? Justamente porque nós não temos um artigo definido entre a palavra en, que significa em, e arche, princípio. Então seria em um princípio ou num princípio. A segunda palavra é ele criou, epoisen. Essa palavrinha ela está no chamado auristo. No grego, esse auristo ele equivale a uma obra completa no passado, uma obra que não se repetiu. E nós percebemos então que Deus criou a criação de maneira definitiva. Inclusive alguns judeus, eles até comentam que Deus criou e continua criando. Na verdade, eu não creio nessa possibilidade, porque tanto o verbo epoisen, tanto o verbo bara, dá uma ideia de uma obra completa, uma obra que ela não é incompleta. Então Deus criou perfeitamente, plenamente, e não continua criando. Ele sustenta a sua criação. A outra palavra é ró. Veja que ró seria o, theos seria Deus, ou seja, o Deus, ton, uranon. Essa frase ton, uranon significa os céus, né? Kai, e, ten, a, gen, a terra. Então ficaria: num princípio criou o Deus, os céus e
a terra. Agora vamos ao texto hebraico. O que está escrito aqui é Bereshit. Agora, a leitura, como vocês sabem, é uma leitura feita da direita para a esquerda, diferente do grego, diferente do nosso português, que é feito da esquerda para a direita. E nós vamos começar aqui nesta palavrinha, a palavrinha Bereshit, que significa também no princípio. Então veja que temos aqui uma preposição chamada preposição em. Ela está anexada à palavra reshit, que significa princípio. E eu também não tenho um artigo nesta preposição ou após esta preposição. Sendo assim, tem um artigo indefinido, que significa no princípio também, da mesma forma da Septuaginta que nós vimos. Bará é o verbo criar. Alguns colocam que bará seria criar do nada. No caso desse versículo, sim, seria criar do nada. Mas em alguns outros versículos não significa necessariamente criar do nada. É tanto que nós vemos este mesmo verbo aplicado à criação do homem, quando Deus diz que criou Eva e criou Adão, macho e fêmea os criou, em Gênesis capítulo 1, versículo de número 27. Então nós vemos que eles foram criados a partir de alguma coisa. Foram criados, Adão, por exemplo, foi criado a partir da terra ou a partir do barro. Eva criada a partir da costela de Adão. E segundo a cultura judaica, da quinta costela. Depois nós poderemos estar falando um pouquinho mais sobre essa questão de Eva. Então, o verbo bará, neste versículo, significa criar, sim, do nada, mas em outros pode ter outras conotações. A palavra Elohim significa Deus, mas não Deus no sentido comum da palavra. Porque a palavra Elohim, ela é uma palavra que está literalmente no plural. Mas aqui eu não tenho criou deuses, né? Porque o verbo bará, ele está no singular. Mas o sujeito desta frase, que é Deus, está no plural. Então esse plural aqui é um plural chamado majestático. Porque no hebraico o plural não significa apenas mais de uma pessoa, mas ele significa também uma majestade, significa alguém que é superior. Então o texto está enfatizando a superioridade deste Deus na sua criação. A outra palavra que nós temos é a palavra et. A palavra et, na verdade, aqui ela não é traduzida. Ela é apenas um indicativo ou um sinal da seguinte palavra, da palavra seguinte, que é a palavra Hashamayim. A palavra Hashamayim significa céus. O termo Ha significa os e Shamayim significa céus. Então nós temos aqui os céus. E eu tenho V. O termo V significa E, é a nossa conjunção inclusiva, né? Et, novamente, um indicativo da próxima palavra, que é a palavra Haaretz. Então, fazendo a leitura corrida do texto hebraico, seria Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Mais uma vez, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz, que significa no princípio. Só que nós temos aqui algo interessante nessa palavra, ainda no princípio, porque nós temos um sinalzinho aqui, e esse sinal equivale à nossa vírgula, coisa que nós não temos nas nossas traduções, em que